Durante muito tempo, a menopausa foi tratada como um assunto cercado de silêncio e preconceitos. Imaginem nossas avós e mães. Mas hoje sabemos que essa fase é uma transição natural da vida da mulher, que pode sim trazer desafios físicos e emocionais, mas também oportunidades de autoconhecimento e bem-estar. E para conversar sobre esse tema tão importante, nós vamos receber hoje uma convidada muito especial, a ginecologista Eveline Linhares. A Eveline Linhares, ela é ginecologista, mestre em Ciências da Saúde e doutora pelo programa DINTER da Universidade Federal do Ceará, Unifesp, em Saúde da Mulher, docente e coordenadora do curso de Medicina da Uninta. Mora em Sobral desde 2013 e acumula mais de 12 anos de experiência em gestão hospitalar. Seja muito bem-vinda, doutora Eveline Linhares. É um prazer recebê-la aqui. Bem-vinda, Evelina. Obrigada pela confiança, pelo carinho. Gente, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, com essas mulheres maravilhosas. Eu espero contribuir, né, com a minha fala, com informação, que a gente sabe o quanto é importante as mulheres serem acolhidas, né, numa fase tão difícil quanto a menopausa. E é por isso que a gente traz, assim, essa pessoa tão especial que tem esse conteúdo incrível para que você que está nos assistindo não se sinta sozinha e possa compreender essa fase tão delicada da nossa vida. E aí, doutora Eveline, a gente quer saber o que é menopausa e quando ela costuma acontecer. Perfeito. A menopausa, ela é definida como a última menstruação dessa mulher, né? Então, depois que a mulher passou 12 meses ininterruptos, né? Então, se ela ficou 12 meses na sequência, sem menstruar, a gente vai chamar de menopausa, que é esse final do ciclo reprodutivo. A partir dali, a mulher ela não vai conseguir mais engravidar. Tá? Uhum. Então, ela pode acontecer dentro do perfil brasileiro, porque cada população vai ter o seu perfil. Ela pode acontecer ali em torno de 45, 55 anos. A média brasileira é entre 51 e 52. Quer dizer que o ciclo menstrual ele começa a diminuir ou não? Ou ele para de vez? Não, na Não. verdade, a gente vai ter a perimenopausa, né, Certo. que ela antecipa a menopausa. Uhum. Então, essa mulher ela começa a perceber uma certa irregularidade na Começa menstruação. pela Né? irregularidade. Então, a irregularidade, ela caracteriza a perimenopausa, onde ela vai perceber, às vezes, uma redução do fluxo ou então uma demora, né, entre um ciclo e outro, um ciclo menstrual e outro. Então, nesse momento, ela ainda não está na menopausa. A paciente, essa mulher, ela só vai estar na menopausa depois dela ficar 12 meses sem menstruar. Perfeito. Seria o tempo, né? Interessante. Limite. Isso. Nós crescemos ouvindo falar de menopausa, nós mulheres, né? O Sim. mundo feminino. E aí eu pergunto, doutora Eveline, a diferença do climatério e da menopausa? Porque a gente ouve muito também as mulheres falarem do calor, fogacho. E qual seria essa diferença? O climatério, ele é essa fase de transição para a menopausa, né? Sim, Então, ele pode antecipar em até 8 anos a menopausa. sim. Antigamente, a gente via muitas mulheres esperando o momento da menopausa chegar para começar a buscar atendimento, buscar informação. E é muito importante a sua pergunta, porque o climatério passou a ser esse momento importante. Sim. Então, diante de sintomas, né, que chamam a atenção, diante de coisas novas, é importante a mulher buscar o atendimento, porque ela já pode estar no climatério. Já vai se prevenindo, né, para o que Exato, vai acontecer, né? exato. No caso, a menopausa, ali já são sinais, né? O Sinais. climatério são sinais da menopausa. Então, ali ela já Sinais. preventivamente já pode começar a se cuidar para que não É, venha de uma forma mais quando ela se vê já está no estágio de Exato. sintomas já é bem um anúncio, né? Olha aqui, estou anunciando que está à vista a É, menopausa. eu costumo dizer, né, às minhas pacientes que a gente deve se cuidar para a menopausa desde que nasce, porque a Sim, mulher, ela nasce com a quantidade de óvulos que ela vai perdendo ao longo da vida. sim. Então, a gente está caminhando para a menopausa desde o nascimento, perfeito. tá? E É. aí, esses ovários, eles têm um estoque. Esse estoque vai se perdendo a cada ciclo menstrual. E aí é onde vem a importância também de mulheres que às vezes planejam a gestação, né? Então é um outro contexto, uma outra discussão. Isso. Mas pensando em qualidade de vida ali em torno da menopausa, os cuidados eles têm que ser
o tempo Desde a todo, infância. desde sempre. É. Porque o que você faz na sua juventude pode ter impacto também na menopausa. Eu acredito que desde a infância temos que procurar ginecologista, ter Sim, cuidado, porque tem meninas que menstruam com 9 anos de idade, sim, né? E que tem que tomar algum medicamento, outras para Marca inibir muito algum, cedo, né? sim. Essa é alguma. o que a gente chama de menarca precoce, né? Isso. E a menarca precoce, que é a primeira menstruação, ela também tem impacto na pior menopausa, muitas É, vezes. Quer dizer, quanto mais cedo você fica, a menarca realmente sendo mais cedo, isso afeta lá na frente, Pode na... afetar tanto o momento da menopausa quanto a qualidade dessa menopausa. Olha, interessante. É. E quais são os primeiros sinais que a mulher deve observar, doutora? Geralmente, a gente vê começando pela irregularidade menstrual. Mas hoje em dia, com o uso de tantos contraceptivos, né, que bloqueiam essa menstruação, tem mulheres que não têm esse parâmetro. Nossa. Então, se a gente for esperar a irregularidade menstrual para acender esse alerta, a gente vai deixar passar muita coisa. Então, é importante ficar atento à mudança do padrão do sono, mudança do humor, né? Às vezes tem algum marido aí que percebeu a sua esposa Por diferente. favor, É. compreendam, porque não é porque ela quer, são os Exatamente. hormôniozinhos lá gritando. Exato. A gente pode ter também alterações de memória, né, que são os lapsos. A gente chama de Isso. névoa mental. Tem, Hum, inclusive, um livro que eu indico muito para as minhas pacientes, que eu adoro, que é O Cérebro e a Menopausa, porque existe muita relação, né, entre sim. o que a gente tem, né, dentro Perfeito, sim. dos hormônios e a conexão cerebral. E também pode ter alterações corporais, né? Que é o que a gente mais sente como mulher, que é ganho de peso, né? Alterações ósseas. Então, é infinidade de questões que a gente tem que estar sempre acompanhando. É, Quer dizer, a muda questão muito, óssea, né? né? A gente vai até ter essa É, pergunta mais à frente, né? desintometria óssea, né? Que tem que passar a fazer, né? É Isso, importante. isso. Eu acho que o emocional muda completamente, né? A questão que eu tinha dificuldade de chorar. Eu não sabia muito o que é chorar, né? Criada engulo o choro, Sim, mas aí de repente eu comecei a me emocionar com algumas coisas, um filme, ok, não sim, sou eu tô chorando com essa cena aqui. Às vezes por Que coisas tão emoção, pequenas, mas a né? E a pessoa gente, fica sensível, a sim, emoção emocional muda muito. sim. Existem alguns fatores assim que influenciam, pode acontecer de antecipar a menopausa, algo? A menopausa, ela é influenciada pelo estilo de vida que essa mulher teve, né, ao longo de toda a história dela, mas também algumas doenças elas podem antecipar, né? Então, Ah, doença autoimune. Então, se você tem ali dentro das suas comorbidades, né? Artrite hum, reumatoide, lúpus, são doenças que elas podem envolver a questão ovariana. sim. A gente pode ter também mulheres que passaram por algum câncer e precisaram fazer quimioterapia, Tem. radioterapia. A Hum, história familiar, então, é muito comum na consulta com o ginecologista a gente questionar qual foi a idade da menopausa da sua mãe. Então, sim. essa é uma relação importantíssima, porque a mãe tem uma história familiar forte com a filha, né? É. Além disso, a gente também tem que lembrar de mulheres que precisaram retirar cirurgicamente os ovários. Então, essas mulheres que passaram por uma cirurgia, muitas vezes têm uma menopausa muito mais aguda, porque elas do dia para a noite mudaram a idade hormonal delas. Sim. Então, são mulheres que antes de fazer um procedimento desse, elas precisam de um aconselhamento, né? No sentido de, talvez, buscar um atendimento e um tratamento por conta dessa mudança hormonal que ela vai passar. Interessante que as mulheres pensam que a retirada do útero afeta. Não, o que afeta são os ovários, Os né? ovários. O Que útero em si ovula, não, né? mas o que mexe muito é a retirada dos ovários. Eu Os acho que tem muito ovários. Porque ele confusão em relação a isso, que Exato. né? ovula, né? Faz Exato. menstruar. E por que, doutora, que acontece esses famosos fogachos? Como é que isso acontece no nosso corpo, né? Bom. Esse calor. É. Sentir o calor, às vezes, é até bom, né? É. Então, Talvez Eu, assim, por melhor que exemplo, muito não foi frio. algo gritante na minha vida. sim, O suor, o sim. calor. Achei agora a Não, peça também não. da Cláudia Raia sobre menopausa. Ai, que delícia. A peça é interessante. Eu até comentei que o texto não entregou com tanta força, porque é um tema muito rico. Mas vale Certo. a ida e valeu a pena sim. Ah, tá. E aí as cenas são interessantes, né? Desse calor exacerbado, desse suor. Então, acho que nem todas as mulheres é igual, né? Não. Acho que Mas é então, mais como forte. eles acontecem, né? Como é que se dá? A gente tem um centro termorregulador, né? Que ele fica no cérebro. Então, se você tiver uma oscilação hormonal importante, ele vai ser afetado. E essa oscilação hormonal, ela pode acontecer até na gravidez. Eu não sei se, né, vocês, mulheres grávidas por aí, vão lembrar que em alguns momentos da gravidez aconteceram calores, né?
uma coisa diferente. Por quê? Porque houve uma oscilação hormonal ali. Perfeito, sim. E aí essa oscilação ela se repete nesse momento, lá Ou na seja, não é menopausa. típica só da menopausa, É também não, na gestação é pode não. acontecer, Até interessante. algumas medicações, né? Então, tem medicações que a gente faz para fazer um bloqueio hormonal e elas podem mexer nesse centro também. Porque esse centro termorregulador, ele está no cérebro. Então, parece que não, mas tudo está ligado ao cérebro, né? É E verdade. aí, a gente às vezes pode fazer um medicamento que nem é uma terapia hormonal, ele pode ser uma medicação que até o neurologista prescreve e que vai Uhum. melhorar o fogacho. Olha, Tá? interessante, né? Então, o fogacho, ele nada mais é do que isso, essa oscilação. E é por isso que, às vezes, o fogacho ela tem essa característica de um calafrio, né? De que ele vem subindo pelo corpo. Sim. Então, é algo que não é igual entre todas as mulheres e que a gente consegue melhorar com algumas medicações. Existe um pouco do frio, assim, fala-se do calor, mas É às vezes tem também o calafrio, vezes. né? Pode vir Exato. como Porque calafrio. fala fogacho, a gente só pensa só em calor, mas tem sim um pouco do calafrio, que é Tem. essa A cena sensação de frio. típica, né, que a gente comenta sobre esse fogacho é aquela mulher que deita para dormir. Ai, tô com calor, tira o lençol todo. Tô com frio, se Isso, cobre toda. E fica aham. essa briga, né? Às vezes até com Exato. a parceria. Então, assim, eu costumo comentar que a gente tem que viver com humor, isso, né? É, Tentar Sim, atravessar sim, com leveza, né? bastante. Claro. Então, o marido, o É. parceiro nessa hora, né? A parceria vai entender quando a gente dialoga, né? E explica um pouquinho do que está acontecendo. Eu acho que os maridos devem assistir esse episódio, hein, gente? Não só as mulheres, os homens precisam Devem, assistir, devem, para devem entender, demais. né? É, Eu acho que essa é a prova de amor, né? Num verdade. casamento, porque É. dizem assim que o mundo quer você sorrindo, linda, maravilhosa sempre, Não né? E não é dá, assim, né? E não não dá. me ame quando eu mais precisar. E essa hora é uma hora que a gente precisa ser muito amada, né? É, Todo instante, né? Amar e ser amada, mas eu entendo. Ela falou uma palavra-chave para mim, na minha experiência, que pode servir para outras mulheres. Muito interessante. Eu gosto muito de me observar, os sentimentos, o que eu penso, as minhas ações. E você falou uma palavra cérebro, que está ligada ao cérebro. Então, esse calor, no meu entendimento, na minha experiência, tem a ver com o que eu pensei. Esse frio tem a ver com minha sensação de bem-estar e o calor com algo de alerta. É interessante isso, né? sim. Aí eu lhe pergunto assim, na questão da menopausa, a ansiedade e o humor tende a ser uma novidade Gatilho, né? constante, né? A gente também tem muita influência da menopausa nesse aspecto. E a dificuldade, muitas vezes, é a mulher perceber que é a questão hormonal que está trazendo essa alteração. Sim, A gente tem muitas mulheres que às vezes estão conduzidas por psiquiatras, né? Que não deixa de ser importante, mas que o tratamento deixa de lado um pouquinho essa questão hormonal, porque são mulheres que às vezes estão passando por uma situação familiar junto, né? Um luto, um filho adolescente. Então, imagina o que é essa mulher que está ali na sua faixa etária, né? Entre 45 e 55 anos, o que está acontecendo para trás dela, que é uma situação familiar de pais, né, às vezes, Sim. e para baixo dela, que são os filhos. Então, ela está num conflito, muitas Nossa, vezes. E sim. conviver com a alteração hormonal, com a oscilação hormonal, faz tudo ser mais difícil. Então, a psiquiatria ela é uma aliada, muitas vezes, do ginecologista nesse aspecto. E a oscilação hormonal, ela interfere muito nisso. É tanto que, muitas vezes, a gente vai indicar para essa paciente, além de psicotrópicos, né, que são os medicamentos para essa questão de ansiedade, alterações de humor, Sim. a gente pode indicar tratamentos para a linha de tratamentos não medicamentosos, yoga, Sim, pilates, mindfulness, relaxamento, né, né? que são técnicas para você, terapia comportamental, essa terceira que você falou chama-se mindfulness. como quer dizer? Eu não É quase, conhecia. é a atenção plena, né? Então, é Olha que você legal. buscar, digamos, eu vou aqui tomar essa água, eu vou me concentrar para Ah, fazer isso com muita atenção. É Olha. você, dentro do seu dia, Observar praticar. pequenos gestos. viver Eu não aquilo, sou uma, viver com eu não sou uma detalhes, né? mentora de mindfulness, Interessante. mas a Eu gente acho legal sabe isso, viver com que é uma detalhes. abordagem que muitas mulheres, às vezes, na vida corrida, Sim, Sim, né, que elas estão cuidando de todo é mundo, menos dela. isso. perfeito. Foi para o Então, elas, mercado de trabalho, né? Cuida exato. da família e de repente, E às vezes ela está tentando atingir outras metas ali dentro daquela faixa etária. E aí é a hora de ela, de repente, né, tentar repousar.
Tentar descansar esse cérebro que está tão demandado. E às vezes até tomar um copo d'água é indicado que você tome sentada. Isso. Todo mundo, todo ser Interessante humano. isso, não Porque a sabia. gente toma água às vezes em pé. Não, senta, toma tua água com calma. Isso. Mas Né? essa Mas a coisa gente toma muito água, por exemplo, e outras coisas muito corrido, né? O tempo Tudo, corrido, tudo Mas adorei corrido. essa ideia de apressado. olhar cada gesto, de fazer com calma, né? Sim. Essa coisa da mulher tão sobrecarregada, né? Dizem que a mulher sofre de doença autoimune muito mais que os homens, né? Sim, Exatamente porque ela está tentando o tempo todo abraçar tudo. abraçar e dar conta de tudo, e Essa, coitada, essa né? falta hormonal pode também, é que faltou aquela defesa, vamos dizer assim, o Sim, hormônio, né? A carência do hormônio. Aí o cérebro reage, exato. né? Então, Sim. vem as consequências no corpo, né? Sim, As sensações. Mas nada demais, né? A vida ela é cheia de altos e baixos, a vida tem suas batalhas e a gente tem que ir seguindo, mas tentando fazer de cada momento novo de dificuldade um momento de desafio, né? E exato. procurar passar por ele de forma mais confortável Saber possível, que está Sim, viva, que chegou, né? tô na sim. menopausa, mas estou viva, cheguei até aqui, né? Eu É, acho que isso é importante. Doutora, exato. como é que isso tudo pode afetar o sono, né? Como é que ela afeta o sono e por quê, né? A queda do estrogênio, né, que é o hormônio, digamos, é o hormônio que mais movimenta essa mulher, né, que mais traz vida para a mulher. Ele cai naturalmente com a menopausa e ele vai interferir nesse sono. Então, às vezes, a gente vai precisar, né? Claro, iniciando por alguns hábitos. Eu tenho muitas mulheres que a gente faz, às vezes, uma entrevista, uma anamnese sobre o sono, e eu Aham. digo, como é que está o seu preparo para o sono? E elas estranham, preparo? Como assim? Então, a gente é bombardeado por rede social, né? Por telas, É, por estímulos que eu nos não tiram pego à do noite, eu não descanso. consigo, me faz É. mal, realmente eu Então, às evito. vezes, né, em qualquer faixa etária, eu diria, se você quer ter um sono de qualidade, você precisa primeiro fazer a higiene do sono, Sim. né? E aí, diante disso, se você tirou esses distratores, né? Se você tirou as coisas que lhe atrapalham e ainda assim o sono está ruim, talvez precise fazer um tratamento direcionado para essa questão hormonal, porque o estrogênio realmente, com a queda, ele vai afetar esse sono. E aí, perdão. Pode ter despertar, né? Eu posso ter a dificuldade de pegar no sono, eu posso ter a insônia e eu posso ter despertares. Então, ela fica com mais dificuldade de manter um sono profundo, E aí, durante o dia acordar e ter cansaço, né? Não cansaço ao ter longo do dia. saciado, Comigo né? acontece de dormir e aí depois acordar e não conseguir mais dormir. Então até pega no sono, mas depois acorda e não consegue, né? Sim, sim. A Esse, questão aí esse, não é o esse estrogênio, despertar. né? E É, aí essa coisa de repor, é isso que me preocupa, né? A gente vai abordar essa coisa da reposição mais à frente. sim. Então vamos deixar para aprofundar lá, né? Interessante, estrogênio, esse hormônio. É importante dar, abrir uma atenção para A isso. gente vai Sim, falar mais à frente sobre essa No caso, reposição. atividade física, né? Que todo mundo sabe disso, a importância nessa fase, né? De uma uhum. atividade Eu não vivo física. sem. Eu adoro a aeróbica, amo, Que né? bom. Mas aí, o que é que você acha? Faz uma diferença muito Com grande? certeza. Nem sempre a gente vai precisar manejar a menopausa com medicamento, né? Então, eu vou ter mulheres com diferentes cenários de sintomas. E algumas mulheres, elas podem se espelhar, digamos assim, como é que foi a primeira menstruação dela, como é que foram os puerpérios dela. Sim. E aí a gente tem um reflexo de como talvez seja a menopausa dela. Tá? Então, existe um padrão, digamos, em relação à parte emocional, à questão do sono. Dá para ter uma comparação dentro do seu perfil de mulher, né? Se você for uma mulher que viveu bem o puerpério, se você for uma mulher que não teve grandes problemas nas suas primeiras menstruações, talvez sua menopausa também vai ser tranquila. Tá? E aí a Interessante. atividade física ela é uma grande aliada, porque ela É, vai interferir, né? Desde o ganho de peso, ela controla sim. melhor, até a qualidade do sono e outras queixas, né? Então, fortalecimento muscular, que vai evitar alguma alteração óssea, né? A fragilidade óssea que vem naturalmente com o envelhecimento. Então, a atividade física, ela não tem como ficar de lado, né? Ela tem que ser prescrita, faz parte da receita. E eu Importante. vou me colocar aqui porque eu sou um exemplo. Você falou, puerpério foi tranquilo e eu sinto que a minha menopausa, não vou dizer super tranquila, mas nada gritante. Que bom. E eu sou a prova viva de que a atividade física, eu devo treinar já aí há
aos 25 anos, a pessoa, não é? Não vou entrar em detalhes, mas eu me sinto super bem, me sinto viva, eu sinto a Excelente. necessidade de me exercitar. Essa coisa de sobrepeso, hoje eu estou mais magra do que mais nova, e eu consegui sim Ótimo. perder esses 3 quilos e estou segurando bem, Sim, entendeu? Então, eu acho que eu sou, para mim, isso aí é empírico, né? Eu vivo essa. Isso é real para mim. Eu sou um exemplo exato. disso. Eu Sim, posso falar assim, sim. com precisão. Pelo menos comigo funciona demais, entendeu? É. Atividade Boa Infelizmente física. pergunta. infelizmente, às vezes, né, as pessoas acham que vão perder peso fazendo dieta. O alimento, ele não faz emagrecer. Ele lhe repõe, né, a Pois sua é. necessidade Energia. biológica. Então, a gente precisa da atividade física para fazer esse balanço aí do peso, né, como você Perfeito. Sim, comentou. sim. Então, eu preciso queimar, eu preciso metabolizar, né, para poder realmente conseguir um equilíbrio no peso. Até porque É. existe um risco de aumento de risco o cardiovascular. Cardiovascular. Sim, sim. É frequente quando a paciente chega, né, comigo, e que a gente vai fazer uma consulta com essa abordagem, eu fazer a aferição da pressão arterial, né? Então, às vezes, elas estranham um ginecologista vendo pressão, e não é raro ela sair de lá com um pedido de um mapa, que é a Nossa! avaliação da pressão ao longo do dia. Muitas mulheres, sem saber, elas às vezes estão ali carregando hipertensão. E a Olha só. hipertensão, eu diria, depois da menopausa, ela tem um risco equiparado ao homem de ter um evento, né, do tipo Nossa. AVC, Ah, derrames, né, e infartos. Então, a menopausa ela vem com essa particularidade de que a gente tem sim que olhar para o risco cardiovascular. É, interessante, eu não sabia que a menopausa podia trazer. Isso é novo Pode. para mim. a importância da saúde da mulher, né, ter muitos cuidados. A menopausa é uma fase nova, né, que Sim, vem, que acontece e que temos que levar com naturalidade, mas considerando todos os cuidados que nós já temos que ter desde criança, né. A questão de atividade física é importante para todos, em todas as fases. Sim. E aí, que exames seriam importantes nessa fase de menopausa? Teriam alguns exames específicos? boa pergunta. É. A gente sempre diz que na medicina não existe um pacote, né? Então, eu não vou conseguir generalizar que todo mundo vai precisar dos mesmos exames. Eu posso ter uma paciente que sai de lá só com exames cardiovasculares. Eu posso ter uma paciente que saia com vários exames laboratoriais, Ah. densitometria, colonoscopia, porque Hum, às vezes a gente esquece, mas aumenta o risco até de câncer de intestino, né? Então, interessante. é outra abordagem que eu posso precisar fazer. Eu posso ter pacientes que vai ser obrigatório solicitar a parte de avaliação mamária, onde eu estou pensando ali, de Hum, repente, se vai ser indicada uma terapia hormonal, né? E vai depender do perfil de cada mulher. Então, interessante, existem as né? necessidades diferentes. Existe uma falsa crença de que, para eu sair de uma consulta com o ginecologista pensando em menopausa, eu tenho que pedir exames laboratoriais de menopausa. E a gente Hum, sabe que esses exames, eles oscilam muito. Então, eu sim, posso ter exames normais e estar perto da menopausa. Eu posso ter exames alterados e aqueles exames ali mudarem de resultado depois de 6 meses, depois de um sim. ano. Então, mais do que um exame, é uma história clínica bem feita, é uma reavaliação, muitas vezes. Eu vou precisar ver a paciente 2, 3 vezes, né? Então, é por conta disso que às vezes tem mulher que pensa que não engravida, faz o exame, dá a menopausa e depois aparece grávida, Pois é. porque ela Ah, não estava na menopausa definida ainda. é, e cada caso é um caso, Interessante. então, cada mulher deve ser analisada de forma específica Sim, e os exames são bem específicos, né, são. dependendo dela, a situação. O sistema linfático, por exemplo, tem mudança também na menopausa ou não contribui, não Tem, tem? tem, porque a gente tem uma alteração toda estrutural, né, dessa mulher. Sim, Então, a drenagem, e o sistema linfático faz isso, é comprometida. Tá? Então, algumas mulheres vão interessante. precisar se debruçar mais, né, em atividade física, É, alimentação com são. menos sal, né, menos açúcar, drenagem, A tudo isso. água, né, tomar muita água é É, É, porque importante, tem o né. ressecamento da pele, né, a gente sente a sim, pele ressecar mais também, né. sim. Então também pode causar enfraquecimento dos ossos, a menopausa ela Sim, sim. Tá tudo são tantos envolvido fatores, né, dentro dessa são questão hormonal, é, a gente vai ver uma Uhum. absorção óssea maior.
né? Então, aquele osso que tinha uma densidade, ele começa a ficar mais, como é que eu posso dizer, mais fraco, mais frágil. Então, a gente vai precisar, em algumas mulheres, fazer uma reposição de cálcio, vitamina D, em outras, o tratamento mesmo para osteoporose. Pois é, essa questão da reposição hormonal, até para a gente ir para o bloco 4 e falar sobre, Sim. mas a reposição hormonal, ela não é necessária para todas. Cada caso é um caso, tem casos que não é necessário repor, ou por exemplo, só tem um problema de sono, então eu vou fazer a reposição só do hormônio que falta, você falou, o Estrogênio. estrogênio. Eu me sinto desconfortável quando fala em reposição hormonal, Sim. confesso. Ah, minha mãe não fez, né? Eu costumo dizer, minha mãe não fez, minha avó não fez, eu tenho que fazer, né? Então, Aquela eu acho que é coisa. muito Aí pessoal. Eu tenho existe, muitas amigas que fazem. mas porque Aham. necessitaram muito, né? Aquela coisa, talvez se eu necessitar, eu não vou torcer o nariz para isso, É, mas Sim, talvez, como eu disse, no meu caso não é tão gritante, eu não sinto essa necessidade. sim, Mas se falava muito em reposição hormonal, podia dar câncer. Isso hoje sim, não é mais assim. sim. Ou sim, ainda existem fatores de riscos elevados. Foram muitas perguntas numa só, né? Desculpa, é. Mas foi. a gente vai tentar responder. Primeiro ponto, né? É muito, muito interessante essa sua comparação, minha mãe, minha avó, porque a É, gente vem aprendendo com quem está perto da gente, né? sim, E às vezes esse aprendizado ele veio de práticas na medicina que não são mais feitas hoje em dia, né? sim. Então, algumas coisas a gente aprende quando a gente aplica a medicação na população. E houve uma realidade da sua mãe, da sua avó, Sim. que essa realidade foi melhor estudada e Uma que se viu que não evolução. era bem assim, né? Então, existem estudos, e alguns estudos, né? Acho que aqui não cabe a gente entrar muito nisso, mas esses estudos tiveram um grande impacto trazendo essa impressão, que terapia hormonal causa câncer. Isso. E essa impressão é difícil de tirar. É difícil, é. E nem a gente tá para tirar, né? Então, eu, É, enquanto ginecologista, eu não estou para tentar convencer a paciente que terapia hormonal não causa câncer. É uma conversa, é um diálogo, para que ela sim. faça uma escolha segura. E segura e sabendo se vale a pena fazer ou não vale a pena. Terapia hormonal, como qualquer medicação, ela não tem uma obrigação, tá? Então, todo remédio ele tem uma indicação, uma contraindicação. Isso. A única paciente, a única mulher que a terapia hormonal ela tem que ser melhor pesada, para a gente dizer assim, nessa paciente, nessa mulher, compensa muito usar, é aquela mulher que jovem, ela entrou na menopausa. Muito jovem, Então, né? se ela entrou na menopausa antes da faixa etária que as mulheres entram, então eu estou na menopausa com 30 anos, né? Eu estou na menopausa com 35 anos, ela vai sentir o envelhecimento mais precocemente. Muito cedo. Então, para esse perfil de mulher, a menopausa ela Sim. passa a ser bem indicada. Ela passa a ser, de repente, até uma obrigação que eu vou avaliar as contraindicações dessa mulher para saber se ela tem algum problema que me diz, eu não posso usar nela. Por Sim. quê? Porque se eu não uso, eu vou ter osteoporose mais cedo, eu vou ter risco Ah, cardiovascular mais cedo, eu vou ter entendo. alterações cerebrais, como a gente falou mais cedo, porque ela vai sentir isso mais cedo, já que nela foi tudo mais cedo, né? E normalmente acontece por doenças autoimunes, quando não cirúrgica, né? Então, quando cirúrgica, o motivo é cirúrgico. Quando não cirúrgica, doença autoimune ou tratamento de algum câncer com quimioterapia, radioterapia. Então, nesse perfil, pensar bem em fazer. Sim. Em outras mulheres, a gente não pode fazer de jeito nenhum, né? Então, mulheres que tiveram câncer de mama, a prática ainda é não fazer terapia hormonal. Não porque a terapia hormonal causa câncer de mama, mas porque aquela mulher ela já teve uma doença que pode responder de forma negativa ao hormônio, Ah. tá? E Uhum. quais as contraindicações desses hormônios, por exemplo, no É caso? basicamente ter tido câncer de mama, algumas doenças hepáticas, né? Ah, Algumas histórias de evento tromboembólico, então, quem teve trombose, quem teve AVC. é de quem já tem um problema. Quem está bem de saúde, Exatamente. no caso, está tudo regulado, não tem. Normalmente não é contraindicado. Não é. A mulher com mioma, por exemplo, provavelmente não possa usar Não, não existe essa ou não. contraindicação, porque tem mioma.
né? Não. O mioma, ele não tem digamos assim, uma resposta negativa à terapia hormonal, porque quem tem mioma toma anticoncepcional, que também é um hormônio, É um hormônio né? também, né? Então, a gente não tem essa relação de deixar de fazer porque tem mioma. É um estudo de cada caso, né? Como Cada caso. sempre, E específico. existem, assim, tratamentos não hormonais que sejam eficazes ou de fato tem que ter a reposição hormonal? Existem, e Existem? graças a Deus que existem, Que né? Porque bom. a gente tem o perfil que é a paciente com câncer de mama que não pode usar o hormônio. Aí, nesse Então, a caso, gente vai para o caminho dos fitoterápicos, né? perfeito. E dos hábitos de vida, tentando fazer essa mulher entender que a rede de apoio dela, né? Ali, Sim, nutricionista, educador físico, tem que estar junto com ela. é O todo um marido, O conjunto, né? marido, marido, Conjunto, o psicológico, né? bem-estar, né? O Importante. lazer, tudo. O ser tudo, humano ele precisa ter o conjunto de. tudo. Eu acho que eu partiria para esses fitoterápicos. Mesmo que eu pudesse tomar, eu ainda iria para esses Sim, fitoterápicos. Você É, acha que eu sou meio preconceituosa com reposição mas hormonal? não é, na verdade, quando você tiver necessidade de Acho que é algo, você isso está com a mesmo. dor, É. isso. né? Tem um Exatamente. remedinho para dor de cabeça. Eu não sei bem o que é dor de cabeça, senti poucas vezes na vida, mas se tá uma dor, né? Você A tem. gente paga um Agora, preço, paga eu sim. creio que a mulher vai tomar o hormônio, vai usar, se ela sentir a necessidade, né? Eu E foi acredito. muito importante você falar da necessidade, porque assim, a gente, durante a consulta, a gente faz uma entrevista onde a gente tem uma escala de sintomas. Eu posso dizer, eu não durmo bem, mas outra pode dizer, eu nunca durmo bem, né? Perfeito. Então, a intensidade do sintoma É que conta vai muito trazer. aqui, Se Cada eu né? tomar minha um. melatoninazinha, eu fico feliz. Então, o calmanzinho, que é Exatamente, fitoterápico, já exato. me alivia. Então, para outra, talvez não tenha um Não E resultado. essa resolva. escala de sintomas a gente aplica a cada momento. Então, esse É, ano eu respondi que está leve para tudo. Ano que sim, vem eu já respondi que está intenso para tudo. E aí a gente vê interessante. essa mudança do padrão e vê a indicação do tratamento. Quanto tempo dura a É, menopausa? Eu não existe uma regra de Não, a pessoa. menopausa ela é aquele momento do é. último ciclo menstrual em 12 Ai, meses, certo. né? Mas eu Uns posso ter 12 meses, um sintomas ano. ali até perto dos Tá. 60. Passou dos 60 Ah, anos, se você ainda, né, permanece com fogacho, principalmente, merece investigar outras causas. Perfeito. Mas eu digo assim, é como uma onda, você vai subir, vai ter medo que vai encontrar e de repente tudo alivia, tudo né? alivia, é Então verdade. alivia. Hoje eu sinto frio. Hoje eu estou no frio, faz só frio. Não- Pois é, eu acho que prefiro o calor, acho que o calor é bem mais legal, tá? Eu prefiro o fogo. Olha, Pois nós é. mulheres somos tão incríveis, tão fortes, que tudo a gente suporta, né? Eu digo que Deus, Sim, sempre falo isso, Deus deu o dom à mulher de gerar um filho, porque ele sabe o quão grande nós somos, né? É A nossa verdade. força. Aí vem a menopausa. Eu estava vendo que no reino animal a mulher entra na menopausa, por exemplo, a baleia, eu acho. Alguns animais que entram, outros não. Preciso estudar sim, melhor, me aprofundar até para falar, mas é como se ela entrasse no momento de ser a grande matriarca, a que sim. vai ensinar, as que vem, Talvez um né? descanso É o também, né? descanso e Do o corre... posto de eu estou usando o a, termo rainha, mas de rainha. Sim, ensinar as que vêm, sim. sabe? É como se ela ocupasse aquele espaço de grandiosidade. É É. algo mais ou menos que falam sobre isso no reino animal, né? Mas eu É, diria que isso aí, Então, na nossa raça sim, humana, também tem. não é? Algumas culturas, principalmente as culturas orientais, verdade. elas valorizam muito o envelhecimento, a Perfeito. longevidade, a sabedoria, Isso tem a ver com né? o que eu disse, é isso É mesmo. diferente desse culto que a gente vive na ocidental, né? De ser sempre Massacrante jovem. de que você deixou de ser jovem, que você É, não é mais interessante, ou seja, não, você Acho está no que seu ápice é, de exato. grandeza, de conhecimento, né? Sim, E essa segurança que a gente se torna ao longo da idade, né? De não se isso. incomodar mais com o que vão dizer da gente, do que principalmente você, eu me amo. Eu, pelo é. menos, eu sinto isso, sabe? Eu também, eu Eu passei a ficar, juro, eu acho que gente, fica Sim, eu nunca poderosa tive depois uma da fase menopausa. A tão mulher fica muito segura poderosa. de Não é só mim, calor, eu não, gente, é acho, poder, hein? experiência, né? com Eu certeza. desmistifico aí um monte Os- de coisa. Deixa Eu de certos ouço, sacrifícios de é, lado, né? Não, agora eu vou cuidar de é, mim. Verdade, é. É verdade. interessante, Vamos parar com essa coisa de demonizar tanto, né? Esse Exato. tema. mas Vamos falar de libido, né? é importantíssimo a busca de uma profissional de saúde, né, da mulher, a doutora Eveline Linhares aqui conosco, né? E
trazendo para nós, De né? forma tão leve, viu? Leve. Ela traz um conhecimento, uma leveza, um O cuidado. especialista, ele traz para a gente um conforto. É. Um conforto naquilo que a gente precisa. E dá para passar por essa fase de forma confortável, sem Sim, sofrer, E que sim, bom que hoje né? tem mais informações que na época nossas Né? avós e mães não tinham, né? sim, Então, quanto sofrimento, né, Sim, também. é, Elas não sabiam o claro. que fazer, talvez É, escondiam até. sim. é. Olha Tem a- só, A né? rede de apoio, falar sobre menopausa, só vai ajudar, né? é, Então, às vezes a gente percebe, né, quando acontece, né, de alguém estar grávida ou de ser a primeira menstruação de alguém de casa, essa conversa ela flui melhor. E a menopausa às vezes é entendida como uma doença, que não é, Pois né? é. não, A menopausa vai chegar para toda é. mulher, E né? passa, né? E vai passar. Então a gente precisa É, normalizar o assunto, sim, né? Sim. E enfrentar tranquilo. tranquilo. No caso, a libido também diminui na menopausa? É, a libido, eu É diria um que ela é uma dos. caixinha de surpresa. Eu tenho mulheres, né, e vão ter mulheres por aí, que elas Sim. podem perceber até um aumento da libido. Ah, interessante. Mas a regra, né, digamos assim, o mais frequente é a gente ver uma redução. Mas Sim. essa redução a gente não consegue atribuir somente à questão hormonal. Porque eu posso ter uma situação de relacionamento, de autoestima, Sim. né, de Hum, buscar a sexualidade. sim. Então, existem outros fatores que eu costumo dizer que é como uma pizza. A pizza ela só é completa quando tem todas as fatias. A Sim. questão hormonal ela é uma fatia da pizza. Né? Então, Ah, se eu for me concentrar e focar apenas na questão hormonal, achando que o hormônio vai resolver a pizza toda, eu vou estar perdendo tempo. tá. Então, eu preciso olhar para o relacionamento, Sim. Todo o eu preciso contexto. olhar para como esse parceiro, né, essa parceria, entende a minha rotina, o quanto me acolhe. E eu preciso ligar todos os botõezinhos, né, que a mulher é como se fosse um avião, cheio de botão, Isso. É. para a gente poder conectar tudo. Sim. Né? Tem que alinhar É. os A energia é chakras, né? ótima. É E isso aí a mesmo. gente vai ter uma libido melhor. Mas tem como fazer muitas estratégias para melhorar essa libido, né? A rotina como um todo ajuda. E eu digo sempre assim, para melhorar a sexualidade, você tem que acordar pensando em sexualidade. Você não pode querer que a sua sexualidade aflore à noite de uma hora para outra, né? É. Então, separa aquele momento, separa aquele dia, né? É o dia dos namorados, acorda pensando, né, na sexualidade, se cuida, toma aquele banho, né? Tem Não aquele se momento entrega, seu. né? Não se acomoda, Exato. tenta fazer É, funcionar, acontecer, né? Porque tem a questão do ressecamento vaginal também, né? sim, Aí é um ponto compra alguma coisa aí, a importantíssimo. doutora explica aí, porque É. então se movimenta, É tenta. por isso que a gente precisa entender qual é o ponto que está afetando essa libido. Porque se for um ponto corporal, orgânico, não tem Aí libido que dê jeito. tá. Né? A gente precisa ir naquilo ali para tratar. Aí E especificamente é existem aquilo. Tá. lubrificantes, hidratantes, tecnologias, né? Hoje em dia a gente tem o laser, que faz uma intervenção na região e a gente melhora essa lubrificação, hidratação. Então, nesse caso, a mulher ela teve uma redução da libido pela dor na relação, pelo ressecamento. E aí a gente vai abordar cada coisa, né, para melhorar. Ou quando chega para você, o que é o mais que as mulheres mais se queixam? Qual a queixa principal desses sintomas? O sintoma mais comum? Da sexualidade, No geral, da qual é, menopausa, o que vem mais. interessante, porque assim, tem muitas mulheres que chegam se queixando do cansaço. Né? Ah, O cansaço da rotina, o cansaço do dia a dia, e aí esse cansaço, às vezes, ele se dilui, porque a gente não sabe se é uma rotina atribulada, né? Se é uma situação da vida dela que precisa ser resolvida Independente de em menopausa, de casa. repente. Então, às vezes, tem outros fatores ali que estão que confundindo, ela né? acumulou, né, algum problema também, E muito é por isso que relativo. precisa do questionário, né? Por isso Sim. que a gente precisa entender o restante. Porque um sintoma isolado, não tem como eu chamar de menopausa. Eu vou precisar Verdade. entender o todo para realmente entender a necessidade do tratamento. É. Você vê como é complexa a vida, né, É, do ser humano, da mulher especificamente, aqui no é, caso do tema saúde da mulher menopausa, porque é como ela falou, algumas mulheres podem ter a libido aumentada e outras não, podem, diminuída. podem. Então, cada caso é um caso. Aquela mulher chegou uma fase de 52 anos e tinha um histórico de vida de preconceitos, de tabus, de repente ela mudou. Ah, agora
tô mais leve, mais aberta à vida e muda completamente. Então, tem muito do comportamental também nessa vida Isso. dessa mulher. Como Hum. ela disse, tem que fazer o questionário. Essa virada de chave, né, de eu não me importo mais, se essa mulher for ajudada, a libido dela vai lá para cima. Pois é, Ela desperta e realmente vive outra fase de vida que ela não viveu quando que era não jovem. Viu, viveu o gente? que Busca ajuda, passou. não acha É. que o Sim, jogo acabou, não. converse com sua É, médica, né, com sua busquem ginecologista, ajuda, tá porque aí. realmente, às vezes, uma palavra pode mudar um estado Sim, emocional triste sim, para uma vida, uma liberdade, né, e ter uma paz, uma tranquilidade, uma felicidade, uma alegria, sim. porque a vida a gente tem que buscar ser Perfeito. cada vez mais feliz, e é dessa forma, buscando o profissional da área específica, naquela que você está precisando. Tem gente que tem medo de ir no médico. Normalmente, muitas pessoas não são acostumadas desde jovem ir ao médico, né? Porque não é só para ir quando se está doente. É Perfeito. como o dentista, você não está Perfeitinho. sentindo nada, mas tem que fazer uma consulta com seu Sim, dentista, de repente precisa fazer uma higiene bucal, ou não, mas você olhou e confirmou. Tem cáries que às vezes não está sendo vista, está na raiz, você não vê, tem que fazer uma panorâmica para ver sim. tudo, né? E assim é cada profissional. A gente tem que ir, nós mulheres, né? Na nossa vida. Mamãe me levou jovem ainda, né? Virgem para a ginecologista, Importante. teve esse Que cuidado. bom. E é bom que as mães tenham esse cuidado com a filha, né? Sim. Outra amiga me falou que a menina dela estava com alguns probleminhas, levou e já cuidou de medicar que a menina estava prestes. Eu tenho várias amigas com esse problema da filha, já Puberdade precoce, né? precoce, né? A mama E já, agora, tudo, então, com tanto estímulo, os né, que pelos está pubianos acontecendo, aparecendo, infelizmente. né? E aí Ah, dá uma medicação, já barra, né? Freia Sim, aquilo, né? Que sim. quer doutora, chegar antes então, da diante de hora. tudo, a gente vê que é possível sim, né, viver a sexualidade após a menopausa, Muito possível. é possível, Muito gente. possível. Não desistam. Normal, né? A vida continua. É, As necessidades fisiológicas do ser humano é para a vida toda, né? Se Sim. alimentar e provavelmente, como ela diz, isso mas ajudem, é busquem um mais uma profissional para coisa entender normal, porque É, ela é né? possível, como é. ela pode ser. E é importante entender que, assim, ao mesmo tempo que é possível, para uma parcela das mulheres, a sexualidade ela pode não ser também um sofrimento. Às vezes eu recebo casais para atendimento e, em comum acordo, esse casal decide não viver a sexualidade plena, digamos assim, né? Certo. E eles são felizes mesmo assim. Sim. Né? Às vezes por intercorrência do parceiro, uma situação de doença, às vezes por uma questão mesmo de que não é mais o que eles buscam, né, viver a conjunção carnal, que a gente Sim, chama. Então, para algumas famílias, a sexualidade ela se transforma Interessante. De comum acordo, os dois, a gente não quer como um mais ter relação acordo, sexual nunca, como um acordo. nunca mesmo. Quer viver Mas o são fiéis e amor, vivem juntos, debaixo fiéis do e mesmo vivem sim, teto. juntos. Olha isso, que interessante. mas Então, é assim, a Não, gente porque verdade. eu até começa. entendo a Eu diminuição, conheço. porque a testosterona, porque o homem ou a mulher é mais de não mesmo, debaixo do mesmo Não, teto, Às vezes ok, que é o tá que é tudo bem mais para mim e para você. interessante, né? A é viver de outro privacidade jeito a maior dentro e sexualidade. viver o amor no Viver o casamento, amor, mesmo viver sem o a sexo, né? paixão no sentido do É. No carinho, Mas carinho. das os dois conseguirem ter carícias. essa sintonia, né? Exato. É. É, Doutora, é é, tão bom. então, e assim, nasceu, Deus fez o homem e a mulher, né? Lá em Gênesis capítulo 23, verso 1, está escrito, né, que Sara, eu gosto de falar, interessante, Sara viveu 127 anos. Sim. Mulheres, tem muito tempo pela frente ainda, né? Então não se preocupe com menopausa. Seremos Mirem-se em felizes. Sara. Né? 127 anos, o céu é o limite, então tem muito tempo pela frente ainda, vamos ser Verdade. felizes, Hoje o tempo de vida, né? Tem né? Que cada coisa vez. A mulher boa. hoje de 50 a 40, a 60 a É, 9 são os novos Isso. 50, os tranquilo, 70 os novos 60. cuidando com atividade física, boa alimentação, muita água, um pouco de É, sol, né? Que a gente precisa de sol precisa, também, né? precisa. Não pode deixar de tomar sol. E se amar, gente, eu acho, né? É. Eu se abraçar. Se abraçar, eu me amo. É tão bom, né? A gente quer estender o máximo, mas para não ficar tão. É um assunto muito vasto. Aí eu quero te É, perguntar, assim, perguntinhas rápidas. sim. Tipo, um mito sobre a menopausa. Um mito de que vai ser sofrido, né? Perfeito. É Então, mesmo. nem para todo mundo será.
Verdade, isso é mito. Exato. Eu Uns mais, acredito. outros menos e outros vão É. passar até despercebido, né. Um hábito indispensável para essa fase. Buscar informação, né, Perfeito. ter uma vida leve, e se aconchegar, assim, né, entre mulheres. É, Eu acho que isso exato. aqui, É fortalece, acolhedor. Sim, né. Sim. é De verdade. repente toca alguém e a informação É, ajuda muita é. Eu gente. sempre falo, esse podcast, o intuito dele sempre foi fazer com que você entendesse que não está sozinha, sabe. Sim, Às vezes você escuta uma coisa que você É, diz: "Poxa, eu não estou só, isso existe", e exato. tá aí traz essa se rede de ajudar. apoio, né. E o Sim. alimento aliado da saúde feminina nesse Pensando momento. que a mulher ela vai ter um impacto ósseo, a gente sempre pede para ela consumir mais os laticínios, né, que é Certo. cálcio, leite, dentro dessa linha. Mas a gente precisa lembrar que muitas têm intolerância à lactose hoje em dia. Pois é, E aí a gente pois não é. pode indicar para esse perfil, né. Interessante. Então, assim, existem as oleaginosas, nozes, Perfeito, castanhas, estão exato. sempre Sim. bem indicadas também. Hum. Então, sementes, se a gente puder viver à base de planta, né, Sim, Ah, frutas, é verduras, maravilhoso. sementes, a Sim, menopausa vai agradecer. sim. Evitar interessante, abrir é. menos pacote, né, e consumir Exato. mais do da Biblicamente, natureza. biblicamente o ser humano ele não comia carne antes do dilúvio. Deus Uhum. fez todas as árvores, as plantas, né, os alimentos, e depois do dilúvio que o ser humano foi indicado para Hum. comer carne, né. Aliás, a gente nem foi feito para comer tanto, né, dizem que a Eu É. gente criou acho. esse hábito de comer muito, né, de ter Muitas muitas refeições, refeições, né, muitas refeições no ao dia, longo do né. tempo, E né, as esse hábito, evoluções. né, mais saudável de consumir frutas e verduras, ele é muito feito na cultura oriental. E a Exato. gente vê, historicamente, que elas vivem mais Sim, anos e Sim, melhor. e Então melhor. elas têm menos obesidade, né, têm perfeito. menos alterações cardiovasculares, colesterol, por conta do consumo mais de frutas e verduras. Pois É, é, a cultura mediterrânea, né, que é muito peixe, carne branca, a gente aqui Mediterrânea, tem muitas coisas da carne vermelha, né, sim, as é, pessoas gostam muito, a gente vive num país desse e come pouco peixe, né, sim, pouco é impressionante. Não tá digo nem frutos do mar, porque eu acho que o próprio camarão nem é muito bem visto, né. não, não, é Se não. a rainha da não. Inglaterra não come, né, eles não entra camarão Não, no é porque mar. é tóxico, é o corvo do mar, né, o Sim, camarão. É, Biblicamente também, lá em Levítico, não é indicado, né, não, esses não. crustáceos A todos. Bíblia é um manual de vida, né, impressionante, sim. moderníssimo. É. É, E aí nasceu macho e fêmea, e nós mulheres, fêmeas, né, temos esse momento na vida, que é a menopausa, e eu repito, você pode passar por ela de uma forma bem confortável e Sim, quase desapercebida, sim. né. perfeito. E aqui para finalizar esse papo tão legal, né, que eu poderia estender tanto, mas infelizmente, me manda uma mensagem para as nossas telespectadoras, assim, nossos ouvintes, um conselho, né, assim, para as mulheres que estão entrando na menopausa. O que é que você fala Certo. para elas? Bom, eu diria que a menopausa, ela é como se fosse um chão firme. Esse chão vai chegar, né? Você vai conseguir pisar com firmeza e a gente precisa lhe ajudar a atravessar o que tem até esse chão, esse caminho, né? E Aliviar, para muitas aliviar. vezes existe um medo desse caminho, mas eu acho que a gente não deve tentar atravessar sozinha. Né? A Perfeito. informação, né? Pessoas aliadas ali à sua rotina que você confia, amigas, a mãe, né, da gente que é sempre uma boa amiga, Sim. né, e confidente. Então, eu acho que atravessar esse caminho sozinha sempre vai ser mais difícil, né? Interessante se apoiar para chegar nesse chão firme que é a menopausa. Perfeito, É, maravilhoso. E trocar eu ideias, né, sim. a experiência de uma pode servir para outra, né. Sim. E eu passo o recado aqui, maridos, apoiem suas esposas, compreendam, né, que eu acho que isso é fundamental também, né, É. essa compreensão, esse carinho, essa atenção. E eu quero aqui nos dar as mãos, né, as 3 aqui maravilhosas, Maravilha, mulheres sempre prazer, doutora. unidas para falar para as Sim, mulheres, né. sim. Bem-vinda, Eu obrigada pela aprendi muito hoje confiança. aqui Oh, coisa também. boa. Que coisa Obrigada. maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Gente, Foi esse um foi prazer maravilhoso, né. mais um episódio, começando a nossa terceira temporada do podcast, com esse tema maravilhoso, maravilhoso, sobre menopausa. Espero que vocês gostem. Vai sair no YouTube, no Spotify e em breve, tá? Obrigada pela atenção, carinho de todos. Vamos Beijo. nos cuidar, gente. Um abraço.